Olá, tudo bem com vocês? Instrutor Ulisses Souza para mais uma videoaula. O que nós vamos abordar nessa aula de hoje? Qual o tema de hoje, instrutor Souza? Nós vamos falar sobre equipamentos de proteção individual, o famoso EPI. Você, mais antigo, você que já está há um tempo na área de segurança do trabalho, ou seja, um bombeiro, vamos ajudar esse pessoal que está se aproximando, que estão chegando, estão se formando agora. Esse é o nosso intuito, ajudar essas pessoas que estão chegando na área agora. Por isso, não vamos abordar muitos temas técnicos aqui. Vamos abordar o básico para ajudar essa galerinha aí, tá? Então vamos lá. O que é o EPI? Tá, nós vamos falar um pouquinho do que é realmente o equipamento de proteção individual, tá? Então já matamos uma charadinha, respondemos a pergunta, o que é EPI? Equipamento de proteção individual. Antes de nós aprofundar, gostaria de deixar uma perguntinha para você refletir, responder. Se você sentir à vontade, responde aí também, né, nosso chatzinho, tá? Então vamos lá, responde no nosso chat. O equipamento de proteção individual, ele minimiza ou ele evita acidentes? Pergunta interessante, hein? Pensa, reflita e responda: o equipamento de proteção individual evita ou minimiza acidentes? Nós vamos falar um pouquinho também sobre a utilização correta, tá? E a higienização também do equipamento. Então, a definição de EPI, tá? Já comentei, mas vamos aprofundar aí, vamos falar um pouquinho mais. Então, considera-se equipamento de proteção individual, EPI, todo dispositivo, produto também, né, de uso individual, ou seja, ele é seu, não posso ficar emprestando para todo mundo, tá? Se eu uso algo, empresto para o meu colega, que empresta para outro, e esse equipamento ele gera ali o setor, o ambiente, tá? Aquele local, ele não é individual, ele é coletivo, tá? Nosso foco hoje não vamos falar de proteção coletiva, vamos falar somente do EPI, tá? Então ele é utilizado para você, trabalhador, para você, profissional, somente você, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaça à segurança e à saúde do trabalho também, tá? Então vamos lá. Legislação a que está aplicável esse equipamento. Uma das normas, uma da legislação, ela está lá no artigo 166 da CLT, tá? Consolidação das leis trabalhistas e o decreto-lei 5452 de 1943. Então não é de hoje que fala de proteção individual, já tem um bom tempo aí. Anos mais tarde, tá? Surgiu uma portaria 3214 do Ministério do Trabalho, lá em 78. E juntamente com essa portaria veio uma das normas, tá? Tem diversas normas ali, e uma delas é a de número 6, NR6, que ela trata, que ela fala sobre o equipamento de proteção individual. Tá? Então você, para esmiuçar um pouco mais o seu conhecimento, pega essa norma e estude ela, o que realmente significa, o conteúdo dela e o que está se tratando sobre equipamento de proteção individual, NR6. Certificado de aprovação. Todo EPI, todo EPI, ele deve ter esse certificado de aprovação, tá? Ele vai descrever ali a validade desse equipamento, se ele é um produto nacional ou importado, qual que é o tipo de equipamento, se é uma vestimenta, se é uma luva, se é um capacete, a descrição para que ele serve e se ele foi aprovado realmente. A marca, enfim, o laudo. Se você comprou um óculos, por exemplo, esse óculos tem essa numeração, esse CA, tá? Realmente ele é um EPI. Não tem um óculos. Ô, professor Souza, comprei um óculos de segurança, porém não tem esse CA. Será que realmente é um EPI? Infelizmente, tem muitas empresas aí vendendo óculos, falando que é óculos de segurança, porém não tem o CA, não considere ele como EPI. O fornecimento desse equipamento, como que ele deve ser feito? Tá? Então, a empresa na qual você trabalha,
ou na qual você vai prestar serviço, você vai trabalhar futuramente como esse profissional que você está se formando aí, bombeiro ou técnico de segurança do trabalho. Então a empresa ela é obrigada a fornecer a você e aí entre outros empregados, outros colaboradores, esse EPI de forma o quê? Gratuita. Ele não deve cobrar nada de você. Ele tem que ser adequado ao risco, perfeito estado de conservação, funcionamento, tá? E exige algumas características. A empresa não pode pegar de volta, por exemplo, um EPI, um capacete de um ex-funcionário que utilizou ali durante um tempinho, tá? Higienizou ele simplesmente e te entregou. Será que estava em perfeito estado mesmo? Não sei. Tá? Então, as medidas que, de ordem geral, não oferecem completa proteção contra os riscos de acidente do trabalho ou doenças profissionais do trabalho. Então, essas são algumas circunstâncias aí que a empresa deve te fornecer o EPI. Tem outra? Tem. Quanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas, tá? Por exemplo, eu vou implantar uma proteção coletiva na empresa. Eu vou instalar um guarda-corpo para proteger todos os funcionários que trabalham naquela plataforma, por exemplo. Enquanto está sendo implantado ainda esse guarda-corpo, todos os funcionários que trabalharem ali nessa plataforma têm que trabalhar de cinto de segurança, tá? E entre outros pormenores aí. E atender situações de emergência também, tá? Então, a homologação do EPI. Recomenda-se que o empregador, né, ele deve pegar esse EPI adequado ao risco existente em determinada atividade competente ao quê? Ao serviço especializado em engenharia e segurança e medicina do trabalho, o SESMET, tá? Que compõe ali os técnicos de segurança, os engenheiros, a medicina do trabalho da sua empresa. E a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, a CIPA, e os trabalhadores que são usuários desse equipamento, tá? Então recomenda-se que esse empregador, ele pegue esse EPI adequado e em um conjunto dessas 3 categorias, pegue em reunião, em bom senso e exija ali qual que é o EPI adequado para cada risco. Responsabilidades agora. De quem? Primeiramente, do empregador, da empresa. Tá? Então, qual que é a obrigação da empresa lá, do empregador? Adquirir o EPI adequado ao risco para cada atividade, exigir que o funcionário use esse equipamento, fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, tá? Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado. Tá? Um pequeno treinamento sobre como que usa esse equipamento. Somente entregar o equipamento ao trabalhador fica meio vago, né? Meio não, totalmente. Tá? Então, muitos trabalhadores recebem, lá, por exemplo, vamos pegar algo mais complexo, um cinto de segurança. Mas como que veste ele? Como que eu coloco? Qual que é o lado certo? Infelizmente, já presenciei vários casos aí de trabalhadores vestindo um cinto de segurança de forma errada. O óculos de segurança, todo mundo sabe que é para proteção dos olhos, mas o que nós vemos muito por aí? O óculos de segurança na testa, na nuca, jogado por aí, tá? Será que esse trabalhador ele foi orientado para isso? Ele foi treinado de como utilizar o seu equipamento de proteção individual? Proteção auricular. Existe uma forma certa de colocar o protetor de inserção no seu ouvido. Será que você foi treinado para isso? O simples encaixe não está te protegendo de nada. Então, é pequenas dicas que nós estamos te dando agora para você treinar os seus trabalhadores, seus colaboradores a respeito do uso correto do equipamento de proteção individual. Se ele for danificado, extraviado, ele deve ser substituído imediatamente. Responsabilizar-se pela higienização e manutenção e comunicar ao Ministério do Trabalho qualquer irregularidade que ele venha a ter. Registrar o seu fornecimento ao trabalhador, ou seja, eu como empresa te entreguei o equipamento de proteção individual, eu devo registrar isso, tá? Por diversas finalidades, tá? Então eu devo sim fornecer e registrar, para que lá na frente lá o trabalhador não venha a se queixar de que não recebeu. Espera aí, eu tenho prova disso. Vamos aprofundar. Agora vamos falar das responsabilidades de você, empregado, de você, colaborador, você que usa o EPI. Usar utilizando apenas para a finalidade que se destina. De novo,
O óculos de segurança, acabei de dar o exemplo disso. Ele se destina ao ser utilizado para proteger os seus olhos. Você não está utilizando esse EPI de forma correta, meu camarada. Ele está na testa, ele está na nuca. Você está utilizando realmente para a finalidade a que ele se destina? Responsabilizar pela guarda e conservação. É obrigação sua, trabalhador. É você, meu colaborador. Você deve guardar e conservar esse equipamento. Comunicar ao empregador, comunicar à empresa, seu chefe, ao seu líder, qualquer alteração que torne impróprio o uso desse equipamento. Por qualquer motivo, não está adequado para você utilizar de outra forma, mas ele, utilize ele. Não, comunique seu empregador que ele não está legal para você utilizar ele mais. Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Você foi treinado para isso. Identificação no EPI. E nós estamos falando de identificação. Nós comentamos um pouquinho no início da aula sobre o CA. Então, todo EPI, todo ele deve apresentar o CA em forma visíveis. Tá? Não adianta nada você aprovar o seu EPI, tá? Se o EPI estiver aprovado e o CA não estiver visível. Sim, ele deve estar visível. Nome comercial da empresa, fabricante, importador, lote de fabricação, número do CA. Então, o EPI ele tem que ter esses caracteres aqui de formas visíveis. Os EPIs que eles podem sofrer uma restauração, lavagem, higienização, ele deve se manter característica de proteção original. Você higienizou seu EPI e essa característica sumiu, saiu, se danificou, tá? Então, você vai comunicar também o seu empregador, sua chefia. Desde quando eu vou fazer uma lavagem, uma higienização, ele tem que se manter de forma original, não pode perder essa proteção. Vias de exposição. Fala um pouquinho de via de exposição. O que o trabalhador está exposto quando falamos de vias de exposição? Ele está exposto de 4 maneiras: dérmica, pele; inalatório, nariz; ocular, olhos; e oral, pela boca. Então ele pode se contaminar, ele pode vir sofrer, pegar uma doença por essas 4 vias de exposição. E para cada via de exposição existe uma proteção individual também. Por exemplo, o óculos, nós já comentamos do óculos aqui, ele vai proteger o quê? Os olhos, está te protegendo a via de exposição ocular. E o nariz, a via inalatória, como que eu protejo? Através de máscaras. A pele, a dérmica, como que eu protejo essa via de exposição dérmica, a pele? Através de luvas, mangotes, né, uma camisa de manga longa. Boca, como que eu protejo? Da mesma forma que eu vou proteger a via inalatória, eu vou proteger a boca também. Por quê? Estou protegendo com uma máscara que ela pega a face ali entre nariz e boca. Tá? Então, isso nós falamos de proteção. Se eu não tiver protegido dessas 4 maneiras, sim, eu posso pegar uma doença ocupacional. Tá? Então, sim, proteja seu colaborador para que ele não venha inalar, por exemplo, um gás, não venha cair um produto químico na sua pele, nos olhos, inalar esse gás. Quando falamos de produtos, produtos líquidos, por exemplo, produtos perigosos, esse produto está sofrendo uma dosagem por um certo respingo na boca, e vai ser contrair também uma doença aí, tá? Algumas dicas. Proteção da cabeça. Então, a proteção da cabeça são através de capacete. Existem inúmeros tipos de capacete. Vamos comentar aqui alguns deles. Tá? Proteção da cabeça através de capacete. Então, a classificação desses capacetes. Classe A e B. Classe A é o capacete para uso geral, exceto em trabalhos de energia elétrica. E o capacete da classe B? Capacete de uso geral, inclusive trabalhos com energia. Então, se você vai fazer um trabalho numa área elétrica, você é eletricista, você não deve utilizar o capacete de classe A. Por quê? Exceto em trabalhos com energia elétrica. Vai fazer trabalho em energia elétrica, eu vou usar um capacete de classe B. E os tipos? Tipo 1, 2 e 3. Tipo 1, ele tem uma aba total. Tipo 2, somente a aba frontal. E o tipo 3 é aquele capacete sem aba. Então, capacete para proteção
contra impacto de objetos contra o crânio, capacete para proteção contra choques elétricos e capacete de proteção do crânio e face contra agentes térmicos. Alguns modelinhos e tipos de capacete que nós temos aí. Esse é um tipo de capacete, que é o tipo 1, classe B, formato de chapéu, né, ele lembra muito ali um chapéuzinho. A aba se estende para um todo, o contorno do casco, possibilitando maior proteção à face, pescoço e ombro. Esse é o tipo 2 classe B, né, com rigidez dielétrica, de acordo com uma norma, tá, com a NBR 8221, para tensão até 30.000 volts. Ele protege ali a cabeça do trabalhador contra impacto de objetos sobre o crânio e também choques elétricos. O capacete para salvamento, tá, é o tipo 3, classe A, casco externo com suspensão em tela poliéster, carneira, coroa unificada, tira absorvente de suor e regulagem por velcro. Então, onde que se aplica esse tipo de capacete? Então, você, profissional de salvamento, tá? Você vai fazer um salvamento em altura, um salvamento aquático e até mesmo um salvamento em soterramento. Então, observando esses furinhos no capacete, estou num local na qual tem água, por exemplo, um salvamento aquático, ou até mesmo um salvamento em altura, tá? E salvamento em altura está próximo de uma cachoeira, então está caindo água, então ele evita de ficar água acumulada na cabeça. Ele não tem aba, para quê? Para possibilitar a visão por um todo ali quando eu estou fazendo um acesso. Capacete para combate. Bombeiro, o bombeiro profissional civil, ele vai utilizar um capacete para combate, tá? E como que é aplicado isso aí? A aplicação é operação de resgate, combate a incêndios estruturais, assistência em estradas e outras atividades de bombeiro. Então, o modelinho desse capacete é qual? É o galê. Ele protege a cabeça contra o calor, chama, frio, eletricidade, água, objetos pesados e ponte agudo. Tá? Aqui é uma visão geral do que é o galê. Proteção da nuca, tá? Esse modelinho de capacete, ele protege você, tá, na sua nuca, é uma proteção ali aluminizada. Então o casco ele é altamente resistente, pois é produzido em termoplástico injetado, totalmente reforçado, e o acabamento é feito em uma camada brilhante de poliuretano. Possui uma crista longitudinal para auxiliar na absorção de choque. Outro equipamento, capuz, conhecido como balaclava, tá? Então ele garante a proteção da cabeça e pescoço, abertura total da região da face para o uso conjunto com máscara de respiração autônoma. Então vou colocar a minha máscara de proteção autônoma e vou colocar essa balaclava. E por cima eu vou colocar o capacete, tá? Então é essa proteção que você, profissional da área de combate a incêndio, vai utilizar para proteção da sua face. As costuras são reforçadas em linhas aramida. E a proteção de corpo inteiro, tá? Então existem algumas camadas aí, camada 1, 2, 3 e 4. Essas são os tipos de camada que é a sua proteção de corpo inteiro, né? A capa de combate a incêndio de corpo inteiro, né? Ela vai te ter algumas camadas. E vou deixar mais uma perguntinha aqui para vocês, tá? Você sabe qual é a capacidade dessa capa, desse EPI de incêndio? Quanto que ela suporta de temperatura? Duas perguntinhas para você pensar e refletir, tá? Nessa microaula, né, vamos a partir de agora, vamos abordar um pequeno tema, tá? De novo, deixando um lembretinho para você aí, se inscreva no nosso canal, deixa aquela curtida se realmente gostou. Não gostou? Pode dar aquele joinha negativo e põe o porquê não gostou, tá? E deixa nos comentários aí, tá? Vamos melhorar esse assunto, tá? A sua opinião, ela é válida também, mesmo que negativa. Estamos aqui para melhorar. Não nasci sabendo, não sou um dos melhores, tá? Então, vamos ajudar essa galerinha aí. Muito bem. Então, quando falamos de vestimenta de proteção, tá? Elas são roupas têxteis fabricadas a partir de fio sintético com tratamento para suportar temperaturas elevadas em situações extremas,
composta de duas camadas, sendo a primeira responsável pelo acabamento externo, com compartimento em forma de bolsos para transportar pequenos objetos com proteção contra objetos pontiagudos, elas possam atingir o operador dessa capa. E a segunda, ela é confeccionada em meta-aramida e o segundo o seu fabricante, sua queima acontece quando 8 segundos a uma temperatura de 1000 graus, tá? Então, acima de 1000 graus ali, ela já começa a acontecer a queima dessa vestimenta. Então, o traje ainda acompanha ali bota, luva, a balaclava e o capacete que nós acabamos de comentar. Então, a temperatura, vamos falar um pouquinho mais sobre a temperatura dessa capa. Então, acima da linha da cabeça ali, temperatura está superior a 1000 graus. Pensa assim, você está todo protegido, você está com capa de proteção, você está de capacete, você está com uma proteção respiratória, você está com a sua balaclava e você está diante de um incêndio. Tá? Qual que é a temperatura ali na linha da sua cabeça? 1000 graus. Região do tórax, linha da cintura, tá? Ela vai te proteger ali até 700 a 900 graus. Região abaixo da cintura, cerca de 300, tá? Então, quando começa a ter as queimaduras, primeiro grau, a partir de 48 graus centígrados. Segundo grau, queimadura de segundo grau, a partir de 55. E a queimadura de terceiro grau, a partir de 72 graus centígrados. Tá? Essa questão de sobre queimaduras, numa outra aula a gente aborda esse assunto. Então, aqui falando um pouquinho mais, que realmente você, bombeiro profissional civil, agora está totalmente equipado com seus equipamentos de proteção individual. Tá? Aqui está formalizando que você realmente vai estar com a viseira da máscara, a proteção, né, da capa, bota, luva, a sua proteção respiratória, balaclava. Tá? Então, você vai estar bem equipado. Tá? Não só você, bombeiro profissional civil, mas você da área de segurança do trabalho também, que trabalha numa empresa que não tem um bombeiro profissional. Então, você é responsável para fazer esse combate a emergências, incêndios que venham acontecer na sua empresa e os simulados também. Então, é você que vai vestir toda essa proteção. Então, aqui falando um pouquinho mais de temperatura, né? Nós comentamos lá 1000 graus, 700 a 900, próximo dos 300. Então, por esse motivo, a incursão desse local deve ser com progressão de guarda baixa, ou seja, você vai estar abaixado quando for fazer esse combate, além de estar em uma faixa com temperatura menor para o bombeiro, estar fora da faixa de gases proveniente ali da queima incompleta, também que é tema de uma outra aula. Tá? Então aqui o reforço é, a partir do momento que eu tiver com todos os meus EPIs e for fazer um combate, eu tenho que me manter numa guarda baixa. Então, jamais realizar um resfriamento de um bombeiro dentro de um incêndio, a água ela evapora a 100 graus centígrados, né? Então, essa temperatura vai estar ali acima do valor, causando queimaduras gravíssimas. Então, se você está fazendo um combate, por exemplo, tá? Esse combate você vai lá resfriar o bombeiro, tá? Um combate extremo, tá? Então, isso vai causar queimaduras ali gravíssimas nesse bombeiro. E os cilindros de proteção respiratória, tá? Eles têm um acabamento de epóxi ou resina, fibra de vidro ou fibra de carbono, tem a esquentar ali o ar respirável, causando um maior desgaste e risco de desidratação do bombeiro. E a solução em conta é aplicar de uma capa de Kevlar ao cilindro, isto porque o alumínio tende a manter a temperatura quando o aço dissipa melhor o calor. Tá? Algumas dicas que deixamos aqui quando for realizar um combate a incêndio. Falando agora de óculos de proteção, tá? Então nós comentamos aí da proteção do bombeiro, por quê? Toda essa questão de combate a incêndio, essa pequena introdução, tem uma aula somente de combate a incêndio, tá? Ali foi uma pequena introdução do que você for fazer esse combate, você está protegido, mas tem que ter uma proteção devida também, tá? E alguns pormenores aí. Mas vamos aprofundar e voltar ao nosso assunto sobre equipamento de proteção individual, o EPI. Vamos falar do óculos de segurança. O óculos de segurança ele tem alguns modelinhos aí. Tá?
contra partículas volantes, né, a tela, infravermelho, então alguns modelinhos aí de óculos de segurança contra raios ultravioleta, entre outros. E a proteção facial, constituída de coroa e carneira de plástico, com regulagem de tamanho através de ajustes simples e visor de material plástico incolor, ou seja, policarbonato. Então, para que serve essa viseira, essa proteção facial? Se você, profissional da área de segurança, vai fazer uma liberação de trabalhos a quente, aquele profissional que vai executar esse trabalho a quente, ele deve proteger a sua face. Ou seja, ali vai ter fagulhas, centelhas, por exemplo, uma lixadeira. Então, vai ocorrer essas fagulhas, centelhas, para que não venha machucar, não venha cair na face dele. Essa proteção é, ela é sensitiva a esse tipo de trabalho. A máscara de solda, né, um outro trabalho a quente que tem muito nas empresas, tá. Então ali a máscara de solda ela é confeccionada em policarbonato, poliamida, leve, alta resistência a impacto. Filtro de escurecimento automático com bateria recarregável através de célula solar, tá. Então ali o controle manual da tonalidade, tá, nível de sensibilidade ajustável. Aqui estou falando de uma máscara aqui bem, moderna, tá. Existe outros tipos de máscaras mais simples, tá, para soldadores, tá. Aqui eu abordei uma máscara bem mais moderna. Proteção auricular, tá, temos alguns modelos de proteção auricular, o semi-auricular, tá, de inserção, e o de inserção ele tem o descartável, e ele tem aquele que você usa ali por algum tempo. E o auricular também, que nós chamamos de concha, tá, ele parece esse fone de ouvido grande aí, tá, então ele é um circunauricular. Muitos dão esse nome aí de proteção auricular tipo concha. Proteção das mãos, temos alguns tipos de luvas, né, luvas para superfícies quentes, luvas contra agentes químicos, luvas para eletricista, luvas com pigmentadas, temos diversos tipos de luva aí. Então, não adianta simplesmente falar assim: "Trabalhador, use a luva", ponto de interrogação. Mas qual luva? Qual luva vai me proteger daquele agente químico, daquele agente biológico, daquele líquido? Então, existe uma luva para cada tipo de trabalho. E quando eu vou falar de proteção dos pés, tá, de membros inferiores, botas, também existe diversos tipos de botas. Existe botas com biqueira de aço, botas de biqueira de plástico, bota de biqueira de composite, a bota do bombeiro profissional civil para uso diário e a bota de combate a incêndio também. Proteção contra respingo e superfícies quentes, os aventais, tá, então existe ali um avental de raspa, um avental de plástico, avental diversos tipos de aventais aí, cada um suscetível também ao seu risco. Proteção de couro, corpo inteiro, nós comentamos um pouquinho da capa de proteção para você que vai realizar combate a incêndio. Existe ali a proteção de níveis A, B e C, né, para proteção quando você vai adentrar uma área na qual existe uma emergência química, né. Entre você vai fazer um serviço num espaço confinado, por exemplo. Esse espaço confinado você precisa ter uma proteção individual, além de as demais que nós já comentamos aqui. Qual é esse tipo de proteção, tá? É um macacão Tyvek, ou dependendo da situação do espaço, você usa um outro modelinho, Taiken, tá? Então são um macacão que você vai vestir e te proteger contra respingo, líquidos que venha a ter dentro desse local, tá? Esse é um pequeno exemplo. E quando falamos de proteção contra quedas, tá? Temos uma aula a respeito sobre trabalho em altura. Aqui é somente sobre os equipamentos de proteção individual. O cinto de segurança ele deve estar ali colocado o quê? O seu talabarte e também o trava-quedas, tá? São dois modelinhos aí de proteção contra quedas, tá? Eu posso utilizar o talabarte e o trava-quedas. Na aula de trabalho em altura, ele aborda um pouquinho mais sobre esses dois itens, a finalidade, quando que eu uso, quais são os modelos. Aqui somente o que é o equipamento de proteção individual.
Dúvidas? Qualquer dúvida, pessoal, deixa aí no comentário, tá? Dá aquela curtidinha no meu canal. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus.